Retomando a leitura do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove, um ex-CEO da Intel. Esta é a 25ª leitura. Na leitura passada eu tinha anunciado que era a 25ª, mas na verdade lá era a 24ª. Então, corrigida a leitura. Página 223. O tema é expondo o resultado da avaliação. Este capítulo fala sobre avaliação de desempenho, o gestor como juiz e júri. Este é o capítulo 12 mais 1. Que por acaso antecede o 14. É preciso 3 fatores em mente ao comunicar a um funcionário o resultado de uma avaliação: ser franco, ouvir e distanciar-se. Você deve ser franco com seu subordinado porque a credibilidade e a integridade de todo o sistema de avaliação dependem de sua franqueza. Perdão pelos soluços aí, mas a hora já está avançada e eu não vou regravar. Então vai ficar com a falhazinha inicial. E não se surpreenda ao perceber que elogiar diretamente uma pessoa pode ser tão difícil quanto criticá-la abertamente. Para ouvir tem um significado especial aqui. A palavra ouvir tem um significado especial aqui. O objetivo da comunicação é transmitir o pensamento do cérebro da pessoa A para o cérebro da pessoa B. Os pensamentos de A são convertidos em palavras. As palavras são enunciadas e, por meio de ondas sonoras, chegam aos ouvidos de B. Na forma de impulsos nervosos, eles se deslocam para o cérebro de B, onde são transformadas em pensamentos e, de preferência, lá ficam. Será que a pessoa A deve usar um gravador para confirmar as palavras utilizadas ao expor a avaliação? A resposta é um não enfático. As palavras não passam de um meio cujo fim é comunicar a alguém o pensamento certo. B pode ficar tão emocionalmente abalado que não conseguirá entender algo que seria perfeitamente claro para a pessoa ou para qualquer outra pessoa. Ou B pode ficar tão preocupado tentando formular as respostas que pode não receber a mensagem que A está tentando transmitir. Outra possibilidade é B acionar um mecanismo de defesa e ignorar a mensagem, ocupando-se de pensar em alguma outra coisa, como a próxima pescaria. Todas essas possibilidades podem ocorrer e de fato ocorrem, sobretudo, quando a mensagem de A é conflituosa. Então, como garantir que a pessoa está realmente ouvindo? Quais as técnicas você pode empregar? Será que basta impedir, ou melhor, será que basta pedir a seu subordinado que parafraseie o que você disse? Acho que não. O que você deve fazer é empregar todos os seus sentidos para ter certeza que você está sendo ouvido. Observe a pessoa com quem está falando.
Lembre que, quanto mais complexa for a questão, maior será a perda de comunicação. Seu subordinado está reagindo adequadamente ao que você está dizendo? Ele está permitindo a si receber a sua mensagem? Se as reações, verbais e não verbais, não sinalizam com certeza que o subordinado entendeu o que você disse, é sua responsabilidade insistir até saber ao certo que sua mensagem foi ouvida e compreendida. É isto que eu quero dizer como ouvir, empregar todo o seu arsenal sensorial para garantir que sua mensagem seja adequadamente interpretada pelo cérebro do funcionário. Toda a inteligência e todas as boas intenções usadas para preparar a avaliação serão em vão se isso não acontecer. Sua ferramenta, repito, é ouvir com todos os sentidos. É isso que todo bom professor faz em sala de aula. Ele sabe quando seus alunos estão entendendo o que ele diz. Quando vê que os alunos não estão entendendo, ele repete a explicação ou esclarece as coisas de uma maneira diferente. Todos nós já tivemos professores que davam aula olhando para o quadro negro, resmungando e evitando fazer contato visual com os estudantes. Sabe que o conteúdo de aula é vago e incompreensível. Sabendo que o conteúdo de sua aula é vago e incompreensível, esses professores evitam olhar para os alunos para não confirmar visualmente o que já sabem. Portanto, ao expor os resultados das avaliações de desempenho, não imite seus piores professores. Use todos os seus sentidos para ouvir e garantir que seu subordinado esteja compreendendo a mensagem. E continue insistindo até ter certeza disso. O terceiro fator é distanciar-se. É importantíssimo colocar seu subordinado no centro da avaliação de desempenho. Afinal, a avaliação é sobre e para ele. Portanto, você deve deixar de fora suas próprias inseguranças e ansiedades, culpa ou qualquer outra emoção. O foco deve ser o problema do funcionário. E essa é a chance que ele tem de explicar-se e argumentar. Quando qualquer pessoa convocada para avaliar o desempenho de outra provavelmente sentirá emoções intensas antes e durante a avaliação. Do mesmo modo como alguns atores que têm medo do palco. Você deve controlar essas emoções para evitar que elas afetem a sua tarefa. Saiba, porém, que elas sempre virão à tona, mesmo que você já tenha feito milhares de avaliações. Agora, vamos nos voltar a 3 tipos de avaliações de desempenho. Por um lado e por outro lado. É bem provável que a maioria das suas avaliações se enquadre nessa categoria, que apresenta pontos tanto positivos quanto negativos. Nesse tipo de avaliação, é comum o avaliador ser superficial demais, usar clichês em excesso, fazer longas listas de pontos positivos e negativos e comentários irrelevantes. Seu subordinado sairá confuso, dificilmente melhorará a performance. O objetivo fundamental da avaliação. Dificilmente melhorará a performance, o que é o objetivo fundamental da avaliação. Como o autor já disse em páginas atrás ali.
A principal coisa da avaliação é você conseguir melhorar o resultado de quem está sendo avaliado. Permita-me sugerir algumas maneiras de como você pode apresentar esse tipo de avaliação. O segredo é reconhecer que seu subordinado, como a maioria das pessoas, tem uma capacidade finita de processar fatos, questões e sugestões. Você pode ter 7 questões para falar sobre o desempenho dele, mas se ele só tiver capacidade de processar 4, na melhor das hipóteses você desperdiçará seu tempo e o dele, com as outras 3 tarefas. Na pior das hipóteses, você causará uma sobrecarga sensorial e ele sairá sem entender nada da avaliação. As pessoas só são capazes de absorver um número finito de mensagens ao mesmo tempo, sobretudo quando se trata do desempenho delas. As pessoas só são capazes de absorver um número finito de mensagens ao mesmo tempo, sobretudo quando se trata do desempenho delas. O objetivo da avaliação não é você discorrer sobre tudo o que observou a respeito do trabalho de seu subordinado, mas melhorar o desempenho dele. Neste caso, quanto menos, melhor. Bem melhor. Quem fala demais, fala demais. Como você pode focar nas áreas mais importantes? Para começar, leve em consideração o maior número possível de aspectos do desempenho de seu subordinado. Você pode dar uma olhada em informações como relatórios de progresso, desempenho em relação a metas trimestrais e anotações das reuniões one-on-one. Em seguida, pense no desempenho dos funcionários e vá anotando em uma folha de papel tudo o que lhe ocorrer, sem editar. Anote tudo, sabendo que, nesse ponto, você ainda não está se comprometendo com nada. Você pode ir incluindo questões importantes, secundárias e triviais, sem nenhuma ordem específica. Quando não conseguir pensar em mais nada, deixe de lado todos os documentos que usou até agora. Olhando para suas anotações, procure relações entre os vários itens marcados. Você deve começar a perceber que certos tópicos são manifestações diferentes do mesmo fenômeno e pode encontrar alguns indícios das razões da existência de um determinado ponto forte ou fraco. Quando encontrar essas relações, você pode começar a rotulá-las de mensagens para o subordinado. Nesse ponto, sua lista pode ficar parecida com a planilha mostrada abaixo. Agora, ainda com a base na sua lista, comece a tirar conclusões e pensar em exemplos específicos para justificar suas mensagens. Uma vez compilada a lista de mensagens, tente pensar em seu subordinado. Se seu subordinado será capaz de se lembrar de todas as mensagens que você decidiu transmitir a ele. Caso contrário, você deve excluir as menos importantes. Lembre-se que você provavelmente poderá incluir na próxima avaliação os itens que não teve como incluir nessa. Então vamos a uma pequena tabelinha dos pontos positivos e negativos. Positivo. O processo de planejamento melhorou muito. Aprendizado rápido. Boa relação com o comitê de materiais. Ajudou no projeto de análise de custos do departamento de compras. Negativos. O processo de especificação do design, terrível.
Reuniões de equipe confusas. Kick-off ruim no treinamento de especificações de produto. Agora, como ponto negativo, tem duas frases aqui taxadas. Mais para baixo, vamos tentar entender o que é o taxada. Talvez é o que não deu tempo de falar hoje. Não lida bem com as novas tecnologias. Não ouve os colegas, por exemplo, os grupos de produção. Então, essas duas últimas aí foram taxadas, então provavelmente ele não entrou nessa reunião. Mensagens. Bons resultados no sistema de planejamento. Parêntese. Fazendo bom uso da experiência analítica financeira. Conclui o parêntese. Segunda mensagem. Dificuldade em definir metas claras e precisas. Parêntese. Contenta-se com atividades em vez de melhorar os resultados. Aí uma frase taxada aqui também, que é a terceira. Melhorar o conhecimento de novas tecnologias. Não vamos nos concentrar no segundo item. Exemplo de uma planilha de avaliação de desempenho. Pode ser até mais simples do que a gente imagina. Eu tinha pensado em algo mais complexo. Seguindo o texto, vamos falar das surpresas. Se você foi um bom supervisor ao longo do ano, conduzindo reuniões one-on-one regularmente e orientando os subordinados quando necessário, não deve encontrar nenhuma surpresa em uma avaliação de desempenho, certo? Segundo o autor, errado. Ao preencher a planilha, uma mensagem inesperada pode se revelar. O que fazer nesse caso? Você pode decidir expor ou não a mensagem, mas se o objetivo da avaliação for melhorar o desempenho do seu subordinado, você não pode deixar de transmiti-la. De preferência, uma avaliação não deveria incluir surpresas, mas se você descobrir uma, engula em seco e apresente-a. Nas páginas 234 a 6, você encontrará uma avaliação de desempenho do tipo, por um lado, por outro lado. Ela foi redigida para corresponder à planilha mostrada na página anterior. Fiz anotações para chamar sua atenção às algumas questões que vimos nesse capítulo. O baque. Depois de refletir um pouco, talvez você perceba que tem um grande problema de desempenho nas mãos. Você tem um subordinado que corre risco de ser demitido, a menos que ele consiga dar uma virada na situação. Para lidar com a questão, você e ele provavelmente passarão juntos por estágios típicos da resolução de problemas, especialmente a resolução de conflitos. Esses estágios são mostrados na página a seguir. Você verá que eles inevitavelmente ocorrerão durante a avaliação e talvez depois, basicamente constituindo um exercício de resolução de conflitos em torno de um grande problema de desempenho. Um subordinado que apresenta um desempenho insatisfatório tem uma grande tendência de ignorar os problemas. Nesse caso, um gestor precisa de fatos e exemplos para demonstrar que o problema é real e concreto. Podemos considerar um avanço quando o subordinado nega ativamente a existência de um problema, em vez de ignorá-lo passivamente como antes. As evidências também podem superar a resistência nesse caso. E entramos no terceiro estágio. Quando o subordinado admite que o problema existe, mas alega que o problema não é dele, ele vai tentar culpar os outros. Um mecanismo de defesa
muito comum. Usando essa defesa, ele pode continuar evitando a responsabilidade e o ônus de remediar a situação. Esses 3 estágios geralmente ocorrem em uma sucessão bastante rápida, mas o avanço tende a impactar no estágio do culpar os outros. Se seu subordinado, de fato, tiver um problema, não conseguirá resolvê-lo se continuar culpando os outros. Ele precisa dar maior passo, ou seja, assumir a responsabilidade. Ele deve aceitar não só que o problema existe, mas, sobretudo, que é responsabilidade dele. Esse estágio é decisivo, porque implica um esforço por parte do subordinado. Se o problema é meu, tenho de fazer algo a respeito. Se eu tiver de fazer algo a respeito, provavelmente não vai ser agradável. E definitivamente vou ter de me empenhar muito para resolver o problema. No entanto, uma vez que o subordinado assume o problema, é relativamente fácil encontrar a solução. Isso acontece porque tomar o problema para si representa uma tarefa emocional, enquanto buscar a solução é uma tarefa intelectual, que é sempre mais fácil. Olha, esse tema aqui está me fazendo refletir sobre dificuldades com os subordinados, e sem falar que dentro de uma empresa, até das pequenas empresas, existe mais de um time. E às vezes o líder de alguns liderados ali, alguns subordinados, não quer que o líder de outro time venha falar ou interferir na gestão dele com os liderados dele. Isso vocês devem saber que é mais comum do que se pensa. O detalhe é o seguinte: o líder tem que fazer a turma dele produzir, trazer outputs. Então, quando o outro líder vier falar com ele, ele vai estar cobrando o resultado dele. Ele não pode passar a mão na cabeça dos liderados dele para que o outro líder não chame atenção. Tudo bem que existem divisões hierárquicas dentro da empresa já pré-estabelecidas, e não pode ter muita gente falando com a mesma pessoa, porque aí dá conflito ali, se chateia e às vezes não é tão eficaz. Porém, pensem bem, não adianta você não ouvir o que o outro líder tem para falar sobre os seus liderados, ou às vezes sobre você mesmo, só porque ele faz parte de outro setor. Lembre-se que nós estamos num barco e a necessidade é que o barco vá em frente. Só serve para quem está dentro do barco que o barco vá para o caminho que ele foi designado aí. Complexo esse tema aqui. Por favor, reflitam bastante sobre isso aqui. Voltem à leitura, voltem o áudio, façam anotações e tentem encontrar bem essa posição aqui. Porque aqui ele está falando do liderado. Se ele precisar intervir no liderado, talvez na ação do liderado vai ser uma ação não agradável. E se o líder de outro setor tiver que interferir no seu setor, também não vai ser muito agradável. Ou talvez vai para uma gestão acima, no caso das empresas pequenas, vai para o dono da empresa e ele vai ter que tomar uma decisão. Porque, lembrando, nós estamos aqui para obter resultados. Legal? Então tá. Ele tem uma escadinha aqui. Vamos ver se a escada fica visível. No degrau mais baixo tá ignorar, negar, culpar os outros,
assumir a responsabilidade e, no último degrau, encontrar a solução. E o tema dessa escada aqui é os estágios da resolução de problemas, a transição de culpar os outros a assumir a responsabilidade constitui uma tarefa emocional. Cabe ao supervisor conduzir o subordinado por todos os estágios até que este assuma a responsabilidade. Em seguida, os dois devem encontrar uma solução juntos. O supervisor deve saber em que estágio o subordinado está. Se o chefe forçar os funcionários a encontrar solução enquanto este ainda estiver em negação ou culpando os outros, nada vai acontecer. Saber o estágio em que vocês estão ajudará os dois a percorrer o trajeto juntos. No fim, 3 resultados são possíveis. Primeiro, o subordinado aceita a avaliação que você fez a ele e a solução recomendada e se compromete a implementá-la. Segundo, ele pode até discordar completamente da sua avaliação, mas ainda aceitar a solução. Terceiro, o subordinado pode discordar de sua avaliação e não se comprometer a fazer o que você recomendou. Como supervisor, quais dessas 3 soluções para o problema você pode considerar aceitáveis? Bom, já passou pela minha cabeça aqui, se o cara não aceitar a crítica e também não quiser aceitar as recomendações, eu não sei, aí ele não quer trabalhar mais na empresa. Então o caminho está partindo para a demissão. Vamos ver qual que é a opinião do autor aqui para frente. Sou da opinião de que qualquer resultado que inclua um comprometimento com a ação é aceitável. Não é fácil chegar a um consenso quando a situação envolve questões complexas. Se seu subordinado diz que está empenhado em mudar as coisas, você deve presumir que ele está sendo sincero. A palavra-chave aqui é aceitável. Sem dúvida, é mais desejável que você e seu subordinado concordem com o problema e sobre a solução, porque você poderá aceitar que ele se empenhará para remediá-lo. Até certo ponto, você deve tentar levar seu subordinado a concordar com você. Mas, se não for possível, aceite o compromisso dele mudar e siga em frente. Não confunda satisfação emocional com a necessidade operacional. Para a avaliação ser um sucesso, as pessoas não precisam ficar do seu lado. Você só precisa que elas se comprometam a seguir o rumo decidido. Pode parecer forçado esperar que seu subordinado siga um caminho que ele preferiria não seguir, mas no trabalho nosso objetivo é melhorar o desempenho de uma pessoa, não o nosso bem-estar psicológico. Aprendi a distinção entre os dois durante uma das primeiras avaliações que conduzi. Eu estava fazendo de tudo para convencer meu subordinado a ver as coisas do meu jeito. Ele simplesmente não concordava comigo e finalmente me disse: Andy, você nunca vai me fazer mudar de ideia. Por que insiste em tentar me convencer? Eu já disse que vou fazer o que está mandando. Eu me calei, envergonhado, sem saber direito a causa do meu embaraço. Levei muito tempo para me dar conta de que fiquei envergonhado porque minha insistência era muito mais para eu me sentir melhor do que para melhorar o trabalho. Nesse caso aí,
Realmente ele estava forçando a barra, talvez. Se ficar claro que você não vai conseguir ajudar o seu subordinado a passar do estágio de culpar os outros, você precisará assumir um papel formal de supervisor, dotado do poder baseado na hierarquia, e dizer algo nas seguintes linhas: como seu chefe, minha orientação é que você faça isso. Eu sei que você não concorda. Você pode estar certo ou eu posso estar certo, mas eu só tenho a autonomia para tornar ou para tomar essa decisão, como a empresa espera que eu lhe dê instruções, e eu quero que você faça isso. Repetindo o parágrafo, eu sei que não concorda. Você pode estar certo ou eu posso estar certo, mas eu não só tenho autonomia para tomar essa decisão, como a empresa espera que eu lhe dê instruções. E eu quero que você faça isso. Em seguida, tente conduzir seu subordinado a comprometer-se com a sua decisão. E depois disso, monitore o desempenho dele no que diz respeito a esse compromisso. Eu tenho uma seguinte forma para fazer o comentário aqui. Se o meu subordinado me disser que vai fazer só porque eu estou mandando, que não concorda, e vai fazer do jeito que eu estou mandando só porque eu estou mandando, vai dar uma azedadinha na conversa ali. Porque vai me dar a impressão que ele vai fazer por fazer. O texto tem mais um pedacinho aqui, vamos seguir em frente. Mas vai dar uma complicada. Dia desses, um subordinado me elaborou uma avaliação que eu considerei superficial, com pouca análise e profundidade. Chamei-o para uma conversa. E depois de um tempo, ele concordou com minha opinião, mas disse que não considerava a questão importante a ponto dele ter de reescrever a avaliação. A conversa esquentou um pouco, e mesmo assim continuamos em um impasse. Finalmente, respirei fundo e disse: já entendi que você não acha que vale a pena reescrever a avaliação, mas eu quero que você faça isso. E acrescentei: eu e você temos opiniões divergentes. Só que eu dou muita importância à integridade do sistema de avaliação e de desempenho. E por isso que vou ter de insistir. Ele me olhou e simplesmente respondeu: tudo bem. Ele achou que era uma excentricidade minha, e ressentiu-se do fato de eu obrigá-lo a alocar parte do seu tempo a algo que ele não considerava importante, mas se comprometeu a reescrever a avaliação. E devo dizer que a nova versão ficou bem melhor. O subordinado dele acabou recebendo uma avaliação reescrita, muito mais completa e ponderada. E o fato de uma avaliação ter sido refeita a contragosto pelo meu subordinado não fez qualquer diferença para ele. Ou seja, para o subordinado do subordinado. Página 230, 34 minutos de leitura e comentários. Voltando a dizer, essa é a 25ª leitura. Nós estamos na página 230, o livro vai até a página 268, com os agradecimentos, propriamente mesmo 265. Então nós temos mais 25 páginas, mais 3 leituras no máximo. Ok? Valeu, muito obrigado. Cabeças, canetas e mãos à obra. Até a próxima.